Olá pessoal, estamos aqui hoje para resolver a questão 50 do Enem do ano de 2011, certo? Então vamos lá. Questão de química. Um dos problemas dos combustíveis que contém carbono é que sua queima produz dióxido de carbono. Portanto, uma característica importante ao se escolher um combustível é analisar seu calor de combustão, símbolo definido como a energia liberada na queima completa de 1 mol de combustível no estado padrão. O quadro seguinte relaciona algumas substâncias que contêm carbono e seu símbolo. Tá, então, vamos explicar rapidamente essa tabela aqui. Aqui ele dá a substância, o combustível estudado, certo? A fórmula desse combustível e o calor que ele libera quando 1 mol desse cara aqui é queimado. Então, o benzeno, quando é queimado 1 mol nas condições padrão, ele libera 3.268 kJ de energia. O etanol libera 1.368 kJ de energia e assim por diante, certo? E o que ele pergunta? Nesse contexto, qual dos combustíveis, quando queimado completamente, libera mais dióxido de carbono no ambiente pela mesma quantidade de energia produzida? Para fazer essa questão, então, primeira coisa que nós temos que pensar é quanto de dióxido de carbono cada um desses caras aqui vai liberar. Então vamos fazer um estudo. Primeiro o benzeno. Vamos ver esse cara aqui. A fórmula dele é C6H6, beleza? Como é que eu vou descobrir quanto de dióxido de carbono que esse cara libera na queima de 1 mol dessa fórmula aqui? Seguinte, vai ser limitado a quantidade de mols de dióxido de carbono pela quantidade de átomos de carbono que eu tenho nessa fórmula, né? Então, vê se vocês concordam comigo. Se aqui eu tenho apenas 6 átomos de carbono numa molécula de benzeno, então cada molécula de benzeno que eu quebrar no processo de combustão vai poder produzir no máximo 6 moléculas de dióxido de carbono, né? O dióxido de carbono é CO2. Para produzir uma molécula dessa aqui, eu preciso de um átomo de carbono. Certo? Se aqui eu tenho 6 átomos de carbono, eu posso dizer que apenas posso produzir 6 moléculas de CO2 para uma molécula de benzeno, certo? Então, eu posso dizer a partir desse raciocínio que 1 mol de benzeno, 1 mol de C6H6, produz 6 mols de CO2, certo? E vamos lá. Partir e fazer o mesmo raciocínio com o etanol. A fórmula do etanol é C2H5OH. Isso é dado. Quantos carbonos eu tenho aqui? 2. Então, no máximo, quando eu quebrar essa molécula toda aqui no processo de combustão, eu vou poder produzir 2 mols de CO2. Certo? Porque eu só tenho 2 carbonos aqui. Então, quando eu queimo 1 mol desse cara, eu produzo 2 mols de dióxido de carbono numa combustão completa. E a glicose? A glicose tem a fórmula C6H12O6, como é dado aqui. Se eu tenho 6 átomos de carbono, quando eu queimo 1 mol desse cara, eu produzo 6 mols de CO2. O metano. CH4. Eu tenho apenas um átomo de carbono, então quando eu queimo 1 mol de metano, eu produzo 1 mol de CO2. E octano, C8H18, tenho 8 átomos de carbono. Quando eu queimo 1 mol desse cara aqui, eu produzo 8 mols de CO2, certo? Agora, não basta a gente comparar qual é
o que produz mais dióxido de carbono na queima de 1 mol de combustível. Não é isso que ele quer. Ele quer saber qual desses combustíveis, quando queimado completamente, libera mais dióxido de carbono para a mesma quantidade de energia produzida. Como é que a gente pode fazer isso? Se eu pegar o número de mols, por exemplo, aqui produzido na queima de 1 mol de benzeno, o número de mols de dióxido de carbono produzido na queima de 1 mol de benzeno, eu posso dividir esse número de mols aqui de CO2 pela energia liberada na combustão de 1 mol de benzeno. E assim eu vou obter o quê? O número de mols de dióxido de carbono que eu libero para produzir 1 kJ de energia, né? Vamos escrever para todo mundo entender melhor. Eu estou propondo a gente fazer isso aqui, ó. Pego 6 mols de CO2 e divido por 3.268 kJ, que é a energia liberada para a queima de 1 mol de benzeno, certo? Se eu fizer essa conta aqui, eu vou chegar ao seguinte resultado. Vai dar 1,84 vezes 10 a menos 3. A unidade disso aqui é mol de CO2 por kJ. Então, para cada kJ de energia que eu libero com a combustão, eu estou liberando no ambiente 1,84 vezes 10 a menos 3 mol de carbono. Beleza? Vou fazer o mesmo raciocínio aqui para os outros combustíveis que a gente tem que estudar. Se eu fizer esse raciocínio para o etanol, eu tenho que fazer essa conta. 2 mols de CO2 por, vamos olhar aqui, 1.368 kJ, que é a energia liberada na combustão de 1 mol de etanol. E o resultado que eu vou achar é 1,46 vezes 10 a menos 3 mol de CO2 por kJ. Certo? E vou continuar esse raciocínio para os outros combustíveis. Vou colocar direto a resposta aqui para agilizar a nossa vida, certo? Se eu fizer esse raciocínio aqui para a glicose, eu vou achar um valor de 2,14 vezes 10 a menos 3 mol de CO2 por kJ. Aqui, para o metano, eu vou achar um valor de 1,12 vezes 10 a menos 3 mol de CO2 por kJ. E finalmente, para o octano, eu vou achar um valor de 1,46 vezes 10 a menos 3 mol de CO2 por kJ. Beleza? Na questão ele está pedindo para a gente aqui qual o combustível que, quando queimado completamente, libera mais dióxido de carbono para uma mesma quantidade de energia. Então, olhando os valores que a gente obteve aqui, eu posso dizer que o combustível que libera mais CO2 para uma mesma quantidade de energia é a glicose, né? Que a gente achou que ela libera 2,14 vezes 10 a menos 3 mol de CO2 a cada kJ de energia que ela produz em sua combustão. Certo? Então já temos uma resposta para marcar. A glicose vai ser o combustível que libera mais CO2 por unidade de energia produzida, não é? Então podemos já marcar letra C, glicose. Ok? É isso aí.
Tchau!